Fala, minha gente, estamos chegando e com aquele sorriso Boa no tarde, rosto. claro. Olá, meus amigos. Quando a diretora disse no ar, eu já vim para chegar Começou e não a era contagem hora ainda. agressiva. A Darlene já se mandou aqui. Eu ó. disse que o Interron ia mexer com a cabeça dela. Eu falei, agora pronto, tudo é uma corrida, mas que bom. Eu gosto de chegar logo, de chegar para ficar com você aí de casa, fazer o Entre Família. Eles ficam se demorando, eu quero vir logo, gente. O que tens para fazer, faze-o depressa. E eu faço de vir ficar com você, junto com os meus amigos, nesse Entre Família que é sempre feito com muito amor para você. E o tema de hoje? Pois é, Entre Família de hoje, super instrutivo, né? Ajudando muitas famílias e também nos ajudando a saber o que fazer quando aquela queimadurazinha vem. Que arte! De hoje é Que fogo, incomoda! É fogo, hein? O tema de hoje eu não quero sair queimado. Tá quente o tema de hoje. Não tem uma, como é que diz, piada de tiozão? Ah. Não tem uma coisa assim? Ele já tá nessas. É, Vez em muito quando bom. você vê. É muito bom não morrer Muito cedo. bom. Mas aí, meus amores, nós vamos falar de queimadura, mas você diz assim, queimadurazinha, mas tem queimadura de primeiro, de segundo, de terceiro grau, tem gravidades nisso. E a gente quer olhar para o ambiente doméstico, se queimar com panelas, como proteger as crianças, como que a gente vai lidar caso ocorra uma queimadura mais grave enquanto estamos em casa. Pode colocar, sei lá, pasta de dente, pode jogar açúcar, sei lá, tem umas... Clara de ovo. Clara Passa de clara ovo. de ovo no queimado. Casca de banana, tenho 1000 receitas. Isso. Posso te falar todas que não dão certo. Então... Mas nós precisamos fazer as Mas perguntas pra sobre o que dá gente, certo. exatamente, pra gente não ficar nessas crendices, é melhor perguntar quem sabe de verdade. Exatamente. E olha, pensando bem aqui, enquanto vocês estavam falando, eu pensei em qual cômodo da minha casa não tem um risco de queimadura. Como assim? Se for pensar, tem um risco de queimadura em quase todos os cômodos da casa, né? A gente fala de cozinha e tal, mas tem muita coisa. É um lugar pra gente tomar cuidado. Tem gente que mesmo, dorme ter com critério. velas no quarto. Até no banheiro. Porque aquela banheirinho. chapinha de cabelo ali. E queimar a orelha, deixar... Entrar no chuveiro, debaixo do chuveiro, depois que as minhas Ele filhas falou entraram, com quem parece usa um chapinha, eu crematório. não usa. Mas já queimou, meu. Bom, Puta, vamos queimou. perguntar a quem sabe, de fato, dizer o que é preciso dizer sobre queimaduras com a doutora Natália Aboala. Ai, que nome bonito, Aboala. Doutora em Ciências da Saúde, especialista em urgência e emergência no programa de hoje. Daqui a pouquinho ela senta aqui no nosso espaço para nos ajudar a saber sobre queimaduras em casa. E tem mais o que por hoje? Se não, ele. Lucas. Cá estou por aqui, muito boa tarde pra vocês, sempre muito bom estar juntinho. Tava aqui só observando e refletindo, porque realmente tem muito lugar em casa que a gente corre esse risco sim, viu? Fiquei só Quase pensando todos. aqui e avaliando sobre isso daqui. Mas, pessoal, hoje eu volto a atualizar algumas questões sobre o Rio Grande do Sul. Pessoal, o aeroporto de lá, de Porto Alegre, ele continua fechado, teve uma atualização. Vou trazer até uma imagem mostrando aéreo, uma imagem também um pouco mais próxima da situação por lá. A gente fala sobre ajuda chegar o quanto antes e um dos meios mais depressa poder chegar seria o aeroporto, mas ele também está alagado e vou mostrar um pouco mais sobre isso. Inclusive, falar sobre o PIS/PASEP. Esse pagamento agora vai ser direcionado para um novo grupo, mas tem uma atenção para quem é do Rio Grande do Sul. Vai ter uma mudança e vai chegar mais rápido também, mas daqui a pouquinho eu explico sobre isso aqui no hashtag. E é isso. Obrigado, Lucas. E no hashtag não, no nosso Entre Família de hoje, ó, já colei no hashtag ali. Você vai aprender na prática, vamos, né, aprender na prática sobre esses graus de queimadura que a Darlene falou, o que deve, o que não deve fazer, né, e muito mais. O que mais, Darlene, que vem por aí? Nós vamos conhecer a história de uma menininha pequenina que se queimou em casa. Como que os pais agiram e reagiram a essa experiência. Se ajeite aí, a gente vai pro intervalo e já volta. Sabe que eu tenho muitas marcas de queimaduras nos braços, nos antebraços, assim. Mãos, forno, né, minha gente? Panela, né, minha gente? E eu tenho muitas Ferro marquinhas de aqui. passar- No meu caso é mais forno mesmo. Ferro de Panela passar e forno carvão, não é carvão, Tati. Mas poderia ser, não tem problema. Lá no meu fogão a lenha, no sítio, não seria. Mas é o caso do fogão. E olha, você pode ver Olha aí, assim, tem as marquinhas mesmo. várias delas. Então, o que que eu fiz? Pergunta pra mim. O que você fez, Darlene? Eu ponho mel. Mel? É mesmo? Aí Será que ele, resolve mesmo? no momento arde, doutora, não me julgue ainda, mas aí no momento arde, aí depois, ai, refresca, fica bom.
e colocar embaixo da torneira. Ah, não, depois que eu tiro de lá, fica ardendo? Arde, né? Não, E aquelas prefiro o limão. bolhazinhas, você Fica fura bolha. aquelas bolinhas Não, ou deixa? Não, espero secar. Mas com o mel ele vai... Enfim, é muito legal o mel, gente. Aí você põe Pergunta do dia, mel o que que você... junto com o limão, vira um xarope. Espera aí só um pouquinho. Espera aí só um pouquinho. Com o passar do tempo, nós vamos, as peças vão juntando. O que que você faz quando você se queima? Xarope, Se né? queima? O que eu faço? É. Eu chamo minha esposa. Pra ela te ajudar. Ai, amor, Lu, me queimei. E você aí de casa faz o quê? Faz o quê? Conta pra gente. É a pergunta do dia. Pois é, já sofreu algum tipo de queimadura séria? E o que você fez aí nesse primeiro momento para poder amenizar um pouco essa dor, né? Até, dependendo do grau da queimadura, ir ao médico e tudo mais. O que você fez? E até o que você faz para prevenir também essas queimaduras, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter em casa. Você já ali. se queimou grave? Já me queimei, olha, já me queimei em escape de moto. Uau, Costei a aquilo perna dói. aqui do lado, fritou, ficou ali um pedacinho. Uma pereba bem grande, uns dias, né? Fica um tempão. Ai. Aí uma vez quando eu era pequeno também, eu queimei o meu braço com, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, queimei meu braço com leite quente, leite fervendo. Que tava lá, aquela leiteirinha que apita quando ferve. Aí eu fui lá para tirar do... Aí fui lá tirar do fogo. No que eu tirei, fui levar para a mesa, tava meio cheia. Aí balançou, caiu um pingo no meu braço, me apavorei, fui colocar no chão. No que eu bati no chão, ela veio e derramou aqui no meu braço, que leite fervendo. Que Na dor, hora, que minha dor. mãe pegou gema, clara de ovo, não sei, vamos saber se doutora fica ali adianta ou não, né? sorrindo. Clara de ovo, uma Fico tampa de pensando panela, que o seu abanando anjo da aqui, ó. guarda deve ter sido afastado por burnout. Mano, que infância é essa? Tem umas histórias Você- aí. Impressionante, impressionante, uma atrás da outra. Esse anjo seu deve estar... Aí chegou de revezar, ó, tua vai vez, passar o é céu teu todo turno. Não, no dia agradecendo. que era o turno dele, não, eu. Não. Imagine um alerta que não devia ficar no céu quando o Abinal acordava. É uma correria. Tá? Mas hoje, se a gente deixar a infância do Abinal, nós vamos ter aqui uma programação de 24 horas aqui sobre Olha que tem. coisas que você não deve fazer. Mas é bom que você conte essa história, que os pais ficam todos alertas, porque cria possibilidades, né, de perigo. A gente volta com histórias de Abinal e outras travessuras depois do hashtag. Só antes de eu começar, eu ia falar que nesse caso a Abinal realmente chorou por conta do leite derramado. Imagina só. Fervendo. Boa, Lucas. Nesse caso ele É chorou. um melhor que o outro. Olha, nem contei todos os causos ainda, viu? Tem alguns outros aí que, olha... Lucas, você arrebentou. Muito bom, Lucas. Chorei pelo leite derramado. Essa aqui eu preciso. Boa. Essa aqui eu não vou guardar Muito comigo, não. Essa eu vou soltar. Mas vamos lá com o hashtag, pessoal. Olha só, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela determinou a suspensão da venda de passagens aéreas com voos com destino para o aeroporto Salgado Filho, que fica em Porto Alegre. Já o motivo, pessoal, ele continua sendo o alagamento do terminal e também da pista por conta das chuvas. O aeroporto ele foi fechado no dia 3 de maio e o Ministério de Portos e Aeroportos informou que espera a água baixar da pista e também do terminal para que a empresa responsável pela concessão faça ali um diagnóstico dos danos. Então, a pista está alagada e também dentro do aeroporto, ali no terminal, também continua alagado. Eu tenho que trazer para vocês também aqui 2 fotos, inclusive, para poder mostrar uma imagem aérea de como que era aquela região e como que está agora alagada. Vou pedir para vocês virem comigo para a tela. Essa aqui é a parte quando ele não está alagada. Você vê aqui a pista certinho por aqui, a região. Só que daqui a pouco essa seta ela vai jogar para cá para poder mostrar como que está a situação atualmente. Você vê aqui a cheia do rio e essa região toda alagada. Vai passando aqui, ó, tá toda alagada e aqui toda a pista também. Só apenas a cabeceira, essa parte aqui, bem no início aqui da pista, ela está por fora. O restante totalmente alagado. Então a gente consegue ver a complexidade do alagamento nessa região. Então foi determinado que não se vende mais passagem por um tempo. Isso foi falado até o final do mês, mas também já entrou um tema que até setembro para isso acontecer. Eu tenho também agora um outro vídeo para poder compartilhar com vocês, que é na parte de baixo. Foi gravado, uma pessoa estava no barco e mostrou a região lá por baixo. Você vê esse avião ali parado
não tem como transitar, mas você vê a água como ela subiu. Ele está na pista. O avião ele tem uma certa altura, esse aqui é um pequeno porte, mas você vê o quanto a água subiu. E esse vídeo vai mostrando um pouco mais da região, vai chegando mais próximo ali do avião, a gente consegue ter a dimensão. É uma imagem um pouco inusitada, até assustadora. Como que pode uma região plana, o aeroporto, um avião ali parado sem poder? Esse aqui, pelo que eu estava vendo, tendo informações, ele fazia voos diretos de ir para lá e para São Paulo. Sempre fazia um voo à noite para lá para levar algumas cargas, mas por enquanto não tem como. A gente consegue ver até onde a água ela chegou naquela região do aeroporto. Alto. Ela impressiona. Impressionante, né? Cada dia eu penso que o que nós vemos, os vídeos, enfim, os relatos, ainda não cobrem exatamente o que Não. de fato é essa realidade. Porque, de verdade, uma cidade inteira coberta por águas, um aeroporto fechado, alagado. Um dos vídeos que eu vi, uma casa de segundo andar e a água ficou para cima da janela. Quer dizer, não escapou naquele lugar nada intacto. Então é lamentável, mas continuamos com a esperança e desejo de que Deus intervenha e que isso passe o quanto antes. E o relato de algumas pessoas também dizendo, né, que vão ver realmente o que aconteceu quando as águas baixarem e for voltando ali para a realidade, né? Complicado demais. Mas mudando um pouco de assunto, pessoal, quero começar a falar para vocês que passou a ser pago o abono salarial do PIS/PASEP 2024 para os nascidos em maio e junho. Mas também tem uma atualização para quem é do Rio Grande do Sul. O abono salarial, ele é um benefício do valor do salário mínimo, né, concedido anualmente a trabalhadores que estão dentro dos requisitos do programa, que são as pessoas que trabalharam pelo menos durante 30 dias no ano base e que receberam até 2 salários mínimos. Todas as informações de quem está ou não dentro desse programa e também com relação às datas, você consegue encontrar no site gov.br. Só que nisso também tem uma mudança para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. Além do pagamento que já estava programado para essa data com relação ao mês de nascimento, o benefício ele será antecipado para os nascidos de julho até dezembro, isso por conta da situação. Então, o país inteiro tinha ali, os que estão dentro desse programa, dentro das normas ali, eles vão receber, tem um grupo que vai receber por agora, mas no Rio Grande do Sul tem algo diferente acontecendo agora, então vai ser antecipado o valor. Quem receberia ali por dezembro vai conseguir ter esse valor por agora. O site ele informou também que não vai precisar você demonstrar algum documento comprovando. Esse pagamento vai ser depositado automaticamente para os moradores do Rio Grande do Sul. Então essa é mais uma medida para ajudar as pessoas que foram afetadas e o Estado que vem aí enfrentando dificuldades por conta da chuva. Muito importante, né? Porque precisamos de recursos. Há uma reconstrução, sempre em qualquer tragédia, em qualquer problema desse, não é igual a quantidade de sofrimentos. As pessoas não respondem com os mesmos recursos, elas não são afetadas da mesma forma, embora a gente precise se preocupar com todo mundo, sempre há alguém com um pouco mais de vulnerabilidade, né? E a inserção econômica, né, para a reconstrução sempre é fundamental. Há que se pensar sempre, planejar sempre, refletir sempre e agir sempre. Lucas, o hashtag fica assim por hoje? Por hoje é isso, as informações. Logo, logo eu volto, muito em breve, com mais informações do restante do país e também dando atenção para o Sul. Para vocês, um ótimo programa e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais, Lucas. Até a Boa próxima. tarde para você. Obrigada. Eu vou agora receber a doutora Natália Boala Nunes. Ela é enfermeira, doutora em Ciências da Saúde pela Unicamp, especialista em emergência e urgência pelo Albert Einstein, coordenadora do Internato de Saúde Coletiva no Departamento de Medicina da Universidade de Taubaté e tem uma série de funções ligadas à sua atuação e o seu extenso currículo. Mas eu vou buscá-la para cá. A nossa convidada de hoje, a doutora Natália, vai conversar com a gente sobre as queimaduras, viu? Vamos saber se a clara do ovo, o mel, a casca de banana, essas coisas assim, se funcionam ou não. Pasta Fica com a de gente. dente, já sei que não, Pasta viu? de dente, sei não, hein? Doutora, bem-vinda. Acho que você estava dali pensando, pobrezinhos deles, deixa eu ir lá ajudá-los. Fique à vontade. Obrigada. Boa tarde, doutora. Prazer Boa tarde. recebê-la, viu? Boa tarde a todos.
Do que dissemos até agora. Pois é. Ajuda? Então, Não, nada não. disso. Por que não, doutora? Por que não mel, uma casca de banana, uma casca de ovo? a preocupação maior é o risco de infecção. Risco de A gente infecção. tem que tomar cuidado com isso, com a exposição dessa pele que está queimada. Aham. Quando é uma queimadura superficial, ok. Eu vou lavar com água fria e posso até passar algum produto da farmácia, alguma coisa para hidratar. Agora, se eu tenho uma lesão um pouco mais extensa, eu preciso cobrir, eu preciso tomar cuidado com isso. Porque as pessoas pensam, né? Ai, tem aquela história de achar que quando você fecha o curativo, seja ele qual for, eu vou abafar porque ele precisa respirar. Na verdade, as nossas células, elas respiram pelos vasos. Eles que dão o nutriente. Então, quando eu mantenho aquilo fechado, além de eu proteger contra a infecção, eu também otimizo a cicatrização. Então, precisa ter uma avaliação pontual em relação a isso. E quais são os tipos mais comuns de queimaduras em casa? Em casa, olha, a gente tem o contato com o fogo mesmo, do próprio fogão, tem que tomar cuidado com isso. Explosões de celular, né, carregador, a gente tem que tomar cuidado. Velas, né, como comentou, mas os líquidos quentes. Então, tá com leite fervendo, um café, que você tinha comentado, vapor. Vapor é uma coisa que preocupa também. Água quente, até de banheira de bebê. Tomar cuidado no banho com o bebê. Se estiver muito fervendo, né? Se a pessoa não tem noção disso, queima o bebê. Você já atendeu criancinhas queimadas, assim, bebezinhos? Tem também não, nunca, graças a acontece. Deus. Sim, mas acontece sim, e acontece muito. Sério? Por exemplo, também soda cáustica, alguns produtos químicos que podem trazer queimaduras na pele. Tem que tomar cuidado com isso. E falando em soda cáustica, pastor, nesse caso aí do meu anjo, né? Tem uma vez que eu comi soda cáustica, você acredita? Era pequenininho, minha avó fazia sabão, morava num sítio, ela fazia sabão, aquele sabão de soda mesmo, né? Aí achei um potinho lá, eu olhei, parece açúcar, sei lá que achei que era. Sei que coloquei na boca aquilo, na hora que eu coloquei, aquilo já começou a queimar a boca. E aí fui para o hospital, claro, né? Tomar um soro, enfim, fizeram a limpeza toda que tinha que ser feita. Deus tem um plano para a sua vida. Amém? Não é? Porque o que você tentou para não chegar, que você tentou não chegar até aqui foi uma coisa impressionante, né? Muito, viu? É uma coisa impressionante. Meu Deus, chocada. Quando a gente fala então a gente pensa em queimaduras e ficou claro, né, no que você falou, que as queimaduras as possibilidades estão por toda parte, né? Existe uma sequência para cuidados, por exemplo, chega assim, qual é o primeiro cuidado que você tem que ter para evitar isso, né? O que é recomendado hoje é a gente lavar com água fria, água da torneira, água corrente. Se você tiver com algum produto na pele que queimou, quando você chegar, se for mais grave, você vai precisar ir numa unidade de emergência mesmo. E lá eles vão retirar esse produto. Mas não é recomendado você retirar. O que você consegue fazer em casa é lavar com água fria. Água corrente. Acabou. E se tiver uma lesão mais extensa, você vai pegar alguma compressa limpa. Ai, não tenho nada que está estéril, não tenho uma gaze, por exemplo, que está estéril. Pega um pano limpo e cobre aquilo. O Abinal citou uma experiência dele, ele vai citar experiências de todas as formas. Estou vendo um momento que ele falou assim, um dia uma nave desceu lá em Santa Catarina e eu tive uma discussão com um alienígena de uma queimadura química. Sim. Que é com soda cáustica. A gente você falou do vapor também, que é uma coisa que... Sim. Existem diferenças nas lesões? Ela pode ser química, uma água, o próprio fogo direto, um metal quente? Na verdade, o que diferencia é a extensão e a profundidade, em que a gente vê os graus dessa queimadura. Então, quanto mais profunda, a gente tem uma denominação e também a extensão, quanto por cento daquele corpo foi queimado. Então, isso vai dar gravidade ou não. Então, a causa, se foi química, o que não é tão importante quanto ela alcança, né? Isso. E a química, no caso, a gravidade dela é que ela precisa ser retirada do corpo porque o nosso corpo vai absorvendo aquela substância. Então, isso é preocupante. Então, precisa tirar o quanto antes da pele.
Mas da queimadura em si, da lesão, vai ser ter a mesma história para todo mundo. Primeiro, segundo, terceiro grau. E até para a gente entender, que a gente ouve falar, né? Queimadura de primeiro grau, de segundo grau. Como que a gente pode diferenciar esses tipos de queimadura, né? Ah, peraí, isso a diretora falou no ponto aqui, ó, não deixe isso para depois que a gente vai ter uma parte só para isso. Mas eu tenho uma pergunta ainda sobre isso. Até que... Pode ir, pastor? Ó, a minha pele é diferente da pele de um bebê. Sim. E a própria estrutura muscular também é diferente, né? Então, pensando em idades diferentes, um idoso, um adulto ou uma criança, ela também tem diferenças em relação a isso? A vulnerabilidade de lesão ou recuperação? Ela fica mais susceptível porque a pele é mais frágil. Então, a resistência que a sua pele teria a um tipo de lesão, com certeza, para o bebê, vai ser mais agressivo. Então, de repente, alguma queimadura que para você poderia ser de primeiro grau, para ele pode ser mais profundo. Então, cuidado com a criança e em relação a idosos? A mesma coisa, também a susceptibilidade da pele. E lembrar que a criança ela vai estar menorzinha, então aquela lesão vai ser mais extensa para ela. Entendi. Quando eu era pequena, eu coloquei a minha mão no forno do fogão, queimei as mãozinhas. Aí minha mãe saiu com meu pai com o carro para ventilar, para sair o Ainda bem que não foi algo profundo, porque ali, olha, é infecção, né? Exato. Eu tô ali... É quase que instintivo, né? Você quer jogar uma água, quer jogar ao vento, quer pôr um remedinho, alguma coisa assim. Mas ainda tem mais para a gente entender sobre queimaduras. A pergunta do Abinal será respondida ainda no programa de hoje, sobre queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau, da sobrevivência dele, algumas dessas queimaduras. Daqui a pouquinho o Entre Família continua. Até já. Segue por aqui com o Entre Família, quente, pegando fogo, como disse o pastor Aleixo. Por quê? Estamos falando de queimaduras, minha gente. Você já sofreu com queimaduras aí na sua casa? E aí, como é que foi? Como é que você lidou com a queimadura? Colocou, a gente já descobriu, viu? Gema, clara de ovo, até o mel, viu, Darleide? Pois é, a doutora proibiu pôr mel. Mel, pasta de dente. Para não pôr mel, eu vou evitar me queimar. Uvas. Gostei dessa estratégia. Não se queimar. Não se queimar. Eu serei tentada, doutora, a continuar pondo esse mel. E aí não dá, né? Não, acho que essa é a luta de todo mundo, tentar não se queimar, né? A prevenção. Muito bom, Binal. Não sei se é sua luta, não. Muito bom, Binal. Mas vamos lá, minha gente. Participe, interaja com a gente, manda sua mensagem, sua interação por aqui também, tá bom? A gente vai seguindo e agora vamos conhecer também uma história real, né, que aconteceu na família aqui, ó, da Regina, né? Regina e o Adilson. Eles com a filhinha pequena, 3 aninhos e, aconteceu uma queimadura em casa. E olha que legal, Natália é o nome da filha, Natália é a nossa convidada também, né? E vamos então conversando com a Regina. Regina, boa tarde, que prazer falar contigo. Seja bem-vinda ao nosso Entre Família. Boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar essa experiência. Como foi esse episódio com a Natália, pequenininha? Qual a idade que ela tinha? O que aconteceu naquele dia? Então, ela tinha 3 anos, né? E eu já tinha, assim, uma noção dos cuidados que deveria ter, né? Porque não se aproximar perto do fogão, colocar o cabo da panela para o lado de dentro, né? Fazer alguma coisa na parte de trás do fogão, né? Na trempe de trás. Mas nesse dia, o que aconteceu? Eu estava do lado, meu fogão era do lado, né? Da pia, né? Eu estava lavando vasilhas, né? E então a Natália estava brincando uma distância de uns 3 metros de distância, né? E eu não me atentei que ela chegou perto do fogão. E o que ela fez? Ela abriu a porta do fogão e entrou dentro do fogão. Meu Deus. E na parte de trás do fogão tinha uma panela com sopa, né? Que eu estava fazendo o jantar, né? E o fogão virou e a panela veio em cima dela, né? E eu, assim, percebi rapidamente, fui lá para segurar o fogão, né? Porque o fogão estava caindo em cima dela também.
E nisso, eu consegui segurar o fogão, mas já tinha caído, derramado a sopa, né, em cima dela. Foi um desespero, né? Porque, assim, assim, a minha reação de imediato foi levar ela para o chuveiro. Aí minha mãe falou, não, água fria, porque para mim tinha que ser água. Eu já sabia disso, né? Que tinha que ser água. Mas minha mãe falou, não, água fria ela vai ficar doente. Aí acabei que eu não ouvi ela, tirei a roupa dela e liguei o chuveiro e joguei água, né? Mas, assim, foi muito sofrimento, né? Meu o que a gente fez foi levá-la para o hospital mesmo. E qual foi Porque o grau de queimadura que foi constatado nela? E o percentual do corpinho dela que foi queimado também? Então, foi um grau das queimaduras de primeiro e segundo e terceiro grau, né? Mas foi nas costas, ela teve queimadura nas costas, na perna, né? Na perna foram de primeiro grau, mas nas costas foi de segundo e de terceiro grau. Então, assim, eu tive que levá-la para o hospital mesmo, né? E foi uma coisa, assim, muito, muito sofrida, muito sofrimento mesmo, porque a queimadura, a gente que queima, as queimaduras, assim, de caseiras, né? Assim, queima de primeiro grau, dói muito, né? Então, para ela, assim, foi choro constante, muito choro, muito sofrimento para mim, porque eu que levava para fazer os curativos, né? A porcentagem que foi de queimadura nas costas dela não foi muito grande, né? Mas, assim, mesmo assim, foi muito sofrido. E, Regina, uma vez que foi o susto e vocês levaram ela para o atendimento, como que foi o tratamento, a recuperação dela? Foi demorada, né? E muito sofrimento mesmo, porque, assim, toda vez que ia fazer o sofrimento, ia fazer o curativo, tinha que tirar toda aquela gaze, aí vinha junto à pele, né? Puxava tudo aquilo. E ela sofria muito, chorava muito. Eu tinha que me segurar para não chorar, porque para não ficar pior a situação. Então, assim, levou um tempo para recuperar. Eu sei que deve ter levado uns 3 meses para ficar bem, mas aí ficou a cicatriz, né? Tem partes mais profundas, né? Nas costas delas tem umas partes mais profundas, que ficou aquela cicatriz mais profunda. Nas pernas também ficou cicatriz também. Hoje ela tem 31 anos, mas a cicatriz está lá. Nunca desapareceu a cicatriz. Doutora, a gente tem a história de um acidente doméstico, mas com uma gravidade importante. E, no caso, fica a sequela da cicatriz, obviamente, mas imagina quando é na face, né? No caso ali foram nas costas, mas face. Acontece de os olhos serem prejudicados. A dimensão de uma queimadura, mesmo em casa, pode ser de uma extensão absurda. Sim, e é importante considerar, até ela falou em relação ao banho, né? Frio, se é uma queimadura extensa, né, não é algo pontual que eu vou molhar, não é indicado você ir lá no chuveiro e molhar, porque você vai causar uma hipotermia, que é esse resfriamento do corpo excessivo. Então, é unidade de emergência. Não tem o que fazer em casa paliativamente. Não tem o que fazer em casa. O que você consegue fazer, proteger com um pano limpo, proteger aquilo e emergência. Muito bem, que é o que a Regina fez. Exato. Regina, obrigada, viu, por contar aqui sua história com a gente, que a mim, uma das coisas que eu sempre penso assim, uma queimadura no acidente, uma queimadura ou um corte, eu prefiro um corte profundo, se é que pode preferir, porque assim, eu penso na recuperação da queimadura. Quando ela diz assim, levantava gás e vinha pele junto, me deu um troço aqui, sabe, só de imaginar, arrepio, né? e é seu filho, imagina o bebê. Ai, Regina, obrigada. Foi dolorido. Muito. Nada. Bom compartilhar com vocês aí, tá? Com todos, né, que estão ouvindo, né? Obrigada pela participação. Obrigado, Regina. Obrigada, Obrigado, querida. Um Regina. beijo. E falando dessa situação, né, que não é uma situação tão incomum, né? Muitas pessoas passam por isso. Quais são os cuidados e o que se deve levar primeiramente a sério no processo de recuperação? Eu falo isso porque a gente é Brasil e passou a dor, passou a preocupação, não é? Então a gente tem aquele alerta tal, mas
parece que o processo de tratamento, ele é longo, né? Ele é demorado. A gente vai falar depois mais pra frente em relação aos graus, a gente vai falar um pouquinho de dor, mas em relação à recuperação, eu acho que é muito importante a gente enfatizar em relação às deformidades, que a gente chama de bridas, que é como se a pele, ela, por exemplo, se eu queimo a minha mão e se o meu curativo eu faço assim, os meus dedos grudam. Se eu queimei aqui e eu fico assim, o pescoço vai grudar aqui. Se eu queimei no escapamento e fiquei com a perna assim, e não me esforcei para tentar esticar isso, a minha perna vai ficar assim. Eu vou precisar fazer algum procedimento para poder esticá-la de novo. Então, essas deformidades devem ser consideradas na hora de fazer o curativo. Por isso que uma orientação é importante. Ela falou das gases, né, ficarem grudando. Hoje, a gente já tem o rayon, que ele não é uma gaze, ele parece uma gaze, mas ele vai embaixo da gaze, porque não é adequado a gaze grudar. Isso não pode acontecer, porque faz lesão, né? Quando você abre, vai estar lesionando ali. É que há 30 anos não tinha os recursos que tem hoje. Exato. Então, Aliás, por falar nisso, o que tem de novidade no tratamento das queimaduras? o rayon é essa cobertura que a gente coloca abaixo da gaze, né? A gente faz o curativo ainda, é comumente utilizado em alguns centros de referência, a sulfadiazina de prata, mas existem ainda outras pesquisas com a aloe vera e outros produtos que são mais direcionados na parte de queimados. Quando tem a palavra da prata, ele já tem uma ação bactericida, algo que vai matar as bactérias. Então, mas isso tem que tomar cuidado, não pode ficar usando de forma aleatória. É uma medicação É uma aplicada em ambiente medicação. hospitalar, consultório, se faz em casa, Isso. tem na farmácia. Isso, não, a sulfadiazina você consegue com a prescrição médica só para você fazer em casa. Às vezes nas unidades de saúde já fazem, não necessariamente numa internação. A pessoa vai ser internada quando é muito extensa a queimadura e ela precisa de uma analgesia realmente endovenosa para suportar essa dor e o risco de infecção é muito grande. Tanto o risco de infecção como a hipotermia, que é ficar muito frio, porque a pele faz parte dessa nossa regulação. Térmico. Exato. Então, uma orientação importante também na situação de queimadura é a gente retirar adornos. Adorno seria o relógio, a pulseira, o anel. Se eu tive alguma queimadura, queimei a minha mão e eu tô com o anel, esse dedo ele vai edemaciar. Edemaciar é inchar. Ele vai inchar, vai atrapalhar a circulação aqui, depois eu não consigo tirar esse anel, não consigo tirar esse relógio, isso vai fazer um garroteamento aqui. Então, é importante isso. Queimou, se tiver algum adorno, alguma coisa, mais rápido possível, antes do inchaço. Exato, antes. Já tira e se tiver alguma coisa grudada ou for alguma substância, se lá na água corrente não saiu, cobre e vai embora para tirar na unidade de saúde. Recentemente, meu tio, ele queimou a perna dele, queimou bastante mesmo, principalmente a parte de trás aqui com álcool. Acendendo churrasqueira, estavam em dois, né? Um jogou o álcool e o álcool foi jogar na churrasqueira, né? Aí veio, ele se assustou, jogou para trás, veio o meu tio, pegou na perna dele e a queimadura foi dessa bem forte mesmo, como você falou ali, né, da posição que vai cicatrizando e repuxou tudo, ficou tudo bem repuxado, questão dos nervos aqui também, né? Então, foi grave, né? Foi grave demais, viu? E a gente não pode esquecer de pontuar também a queimadura elétrica. A gente fala, né, por exemplo, das explosões de carregador e tal, mas no próprio chuveiro, a pessoa toma um choque, é uma queimadura. Ela vai ser uma queimadura interna, ela entra e sai e os vasos naquele caminho ficam friáveis, ficam susceptíveis à ruptura, fica mais fácil de romper. Então, também é uma queimadura. Não é só essa que a gente acaba pensando que é só encostar ou queimar, né? Como é que é? Então, o chuveiro explodiu. Não, você toma um choque. Ah, um choque. Dependendo do choque, dessa vai intensidade, por baixo da pele. Ele passa na sua pele. Ele vai percorrer a sua pele. E ali, naquele trajeto, ele vai causar lesões. Uau. E do choque, eu vi alguns órgãos são os mais afetados, né, pela lesão. Sim, dependendo da extensão desse choque, aonde vai passar, né, essa corrente, ele vai causar Nesse caso, lesão procurar nesse ajuda trajeto. médica. Sim, procurar ajuda médica imediatamente. Mesmo porque, se o choque for muito extenso, a pessoa pode ter uma arritmia cardíaca ali e ter uma parada cardiorrespiratória.
Verdade. E que é uma situação que a gente tem que tratar rapidamente. Verdade. E o que a gente vai tratando daqui também no seu Entre Família é os corações, né? Tratando os corações que estão ansiosos, estão preocupados, né? Sofrimento no Brasil inteiro, né? Brasil inteiro sofrendo nesse momento pelo Rio Grande do Sul, mas também aquele sofrimento, o Brasil está ali entre os primeiros, né? Relacionados à ansiedade, que mais sofre com ansiedade. E, gente, o Anjos da Esperança desse ano, completando 18 anos, mês de maio, você sabe, mês de aniversário do Anjos da Esperança, estamos arrecadando recursos para quê? Para ajudar nessa saúde emocional. O Dr. César Vasconcelos, junto com toda a equipe da Escola Bíblica, preparou a revista Mente Feliz para cuidar da nossa mente, do nosso coração como um todo, né? Trazendo para a gente trazendo essa paz que vem somente de Deus. E a Novo Tempo está aqui para isso, para ajudar no tratamento físico, mental, emocional e também no tratamento, falando em tratamento físico, como, né, fez nessa iniciativa aí no último final de semana junto com a ADRA, ajudando o Rio Grande do Sul. E a gente continua nessa ajuda aí, nesse mês de aniversário, você podendo fazer a sua doação para o projeto Anjos da Esperança. Quem já é anjo, fazer essa doação extra de presente para a gente conseguir produzir e enviar essa nova revista Esperança, Mente Feliz. Para quem ainda não é Anjo da Esperança, faça a doação agora também. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E deixa eu te falar aqui da importância de você, após fazer a doação, enviar para a gente comprovante. Sabe por quê? Porque enviando o comprovante, você vai receber aí na sua casa um bottom. Nossa equipe entra em contato contigo para pegar os dados, tudo certinho, para você receber aquele bottom especial que o J. Terres vai falar para a gente um pouquinho mais nesse VT. Pode rodar. O projeto Anjos da Esperança está de aniversário. São 18 anos de história, onde Deus tem encaminhado os recursos financeiros suficientes por meio de pessoas que acreditam na missão de levar Jesus a cada vez mais pessoas. A Novo Tempo faz isso, compartilha as boas novas por meio da TV, rádio e internet, mas também por meio de revistas de estudo da Bíblia. A próxima revista que a Novo Tempo sonha disponibilizar é a revista Esperança, Mente Feliz, escrita pelo renomado Dr. César Vasconcelos. Segundo o que ele acredita, o conteúdo da revista Mente Feliz ajudará o leitor principalmente de duas maneiras. Então, você vai ter um embasamento científico, repito, com palavras simples, e que vai te dar umas dicas, o que você pode fazer, né, para poder melhorar. E a outra grande ajuda que o material dá é o que a Bíblia fala disso. Porque o texto bíblico, a palavra de Deus, tem um poder magnífico. Não tem outro livro nesse mundo que tenha poder de influenciar para o bem a vida das pessoas, a não ser a Bíblia, como a Bíblia, né? Ao conhecer a palavra de Deus, casamentos são restaurados, vícios são eliminados e famílias são transformadas pelo poder do Espírito Santo. Neste mês, a Novo Tempo conta com o seu apoio extra para poder disponibilizar em breve a revista Esperança, Mente Feliz. De acordo com o líder responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães, quem fizer uma doação extra ou uma doação única apenas neste mês, estará dando um presente para o Anjos da Esperança. E nós, em contrapartida, te enviaremos outro presente, um lindo bottom colecionável estampado nas cores da Novo Tempo. Eu fico muito feliz de receber algumas fotos de pessoas que já receberam o bottom de março. Aqueles que doaram em dobro receberam o bottom. Pessoas que se tornaram anjo pela primeira vez e pessoas que retornaram ao projeto, né? Cumpriram a missão de março, estão felizes da vida. E agora, quem fizer a sua doação extra, quem é anjo, quem fizer a sua doação especial, né, voltando para casa ou doando pela primeira vez, vai receber esse bottom aqui, um bottom de aniversário, né, festivo. Então nós teremos 4 missões, a missão de março já foi, estamos em maio, temos agosto e novembro. E essa aqui é o de aniversário, então um bottom comemorativo. Não é sorteio. Fez uma doação extra, seja de qualquer valor, neste mês de maio, leva para casa de presente um lindo bottom colecionável da Novo Tempo. Se você quer participar da nossa campanha e ajudar a Novo Tempo a imprimir e enviar a revista Esperança Mente Feliz, então não espere mais e faça um Pix agora mesmo.
Você pode fazer um Pix de qualquer valor com a chave e-mail anjos@novotempo.com ou, se preferir, por meio do aplicativo do seu banco. Escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Mas lembre-se que depois de ser feita a sua doação extra, você precisa encaminhar o comprovante para o WhatsApp 12 981766630. Esse é o WhatsApp do Anjos da Esperança, pois só assim vamos conseguir identificar a sua doação e te encaminhar de graça o bottom colecionável de maio. Eu sempre falo que essa pessoa vai receber de graça esse bottom em casa e ela vai carregar no peito o que já tem no coração. Porque um missionário como Anjo não precisa de presente nenhum, servir a Deus já é necessário. Mas eu digo que a Novo Tempo dá um cheirinho, é um abraço para dizer para esse voluntário, para dizer para esse Anjo da Esperança, esse missionário, que ele é importante e ele faz parte de um exército que está fardado, né? E aqui é como se fosse uma medalha. E até para testemunhar, as pessoas vão perguntar no mercado, na igreja, em casa, que bottom é esse? E vai ser a oportunidade desse Anjo da Esperança falar da rádio, da TV, falar do projeto Anjo da Esperança. Então existe um significado. Esse bottom só representa o que está no coração desse anjo, desse guerreiro, desse missionário. Você entendeu aí? O bottom que está aqui, ó, representando aquilo que você já tem no seu coração. E o Pix, já fez? Fez a sua doação? Ainda não? Então faça agora. Chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Abre ali o aplicativo do banco e não esquece, viu? A chave Pix é e-mail. Aí você coloca anjos@novotempo.com, escolhe o valor e já envia pra gente. Não esquece de mandar o comprovante também, hein? O WhatsApp para você mandar o comprovante é o 12981766630. Aí a nossa equipe entra em contato com você, faz o cadastro e já envia esse presente aí para você, tá bom? Pastor Aleixo. Faz o seguinte, faz agora. Se você for uma pessoa como eu, daqui a alguns 10 segundos vai aparecer tanta coisa na sua cabeça que o que é prioridade vai deixar de ser. Então, se vai ajudar alguém, ajude agora, é igual pedir desculpa, não fique deixando para depois, faça esse negócio. Aliás, eu vou falar um negócio bem interessante. Nós vamos para o intervalo, você tem 4 minutos para fazer isso, dá para se hidratar e voltar para assistir a gente para não me deixar falando sozinho. Então, vamos fazer isso, a gente vai para o intervalo e volta com você. Seu Entre Família de volta e agora nós vamos na prática saber. Quando a gente fala assim que é na prática, a gente não vai se queimar na prática. Não vai tacar fogo no estúdio, não. Não. A gente só vai, de verdade, assim, de uma maneira mais didática, entender, por exemplo, sobre os níveis de queimadura. O Abinal tem queimadura 1, 2 e 3 para contar. Então, a gente só vai pedir que seja sucinto. Tá. Para dar tempo. Tá bom. Para dar tempo, tá bom? Prometo. Mas joga aqui no telão, né, minha gente? Joga para cá, então, para a gente pedir para a doutora Natália ir nos ajudando ao longo do caminho. Graus de queimadura e como evitar. Primeiro grau, como tratar. Água fria, loção hidratante e analgésico, doutora, tá certo? Sim. E o que é essa queimadura de primeiro grau? Seria aquela queimadura, tipo aquela Superficial? insolação? Isso, foi pra do praia, sol, ficou por um tempo exemplo, no que sol. fica aquela vermelhidão. Ela fica com uma dor de 48 a 72 horas. Ela não uma faz dorzinha, bolha. não faz bolha. É vermelhidão. É a marca vermelhidão mais. só, isso. Então, a queimadura de primeiro grau, ela pode acontecer com sol. Sim, com sol. E essa loção hidratante é importante. Esse analgésico, é importante falar para o pessoal de casa, eles tomarem o que eles estão acostumados a tomar, né? Evitar, assim, a automedicação, tomar cuidado com isso. Está acostumado a tomar algum analgésico, aí você pode tomar para essa dor. E não, tá certinho aí, não tomar anti-inflamatório, porque a inflamação... A gente toma um anti-inflamatório achando que é contra a inflamação, mas na verdade a inflamação é uma coisa que a gente precisa. O anti-inflamatório é em algumas outras situações que a gente quer modular essa dor. Então, só o analgésico mesmo tá No caso, o anti-inflamatório vai impedir a recuperação. vai dar uma atrapalhada. E esse analgésico, ele é sempre tomado ou existe analgésico tópico para isso? Isso deve ser evitado? Não pode. Se a pessoa estiver com muita dor, é que normalmente, se você pegou uma lesão pequena, vai estar dolorido, mas não necessariamente você vai precisar tomar um analgésico. Então, você vai hidratar aquela pele e vai aguentar as 48, 72 horas. Agora, se tiver, nossa, estou muito queimada, queimei muito, você pode tomar analgésico, você está acostumado, para tentar aliviar um pouquinho essa dor, mas você
você vai ficar com uma dorzinha até E 72 até horas. essa queimadura de praia, ela pode dar bolhas também, né? Porque Sim. às vezes ela sai aquelas bolhas, Ela vai pode ser daí de descascando e outro tal. grau, sim. Aí já não Porque seria a de de primeiro primeiro grau Aí é já não só primeiro. vermelhidão. Entendi. E eu acho que é importante a gente falar também para o pessoal de casa que a vaselina, ela não é recomendada para queimadura. A vaselina é algo que as pessoas, né, meio costume de falar. Então, o produto da farmácia que tiver escrito que é para queimadura, tem umas pomadas lá que está falando indicado para queimadura. Pode passar, hidratante, pós-sol, legal, tal. pós-sol, que a gente estava comentando, pode passar. A doutora Natália, eu percebi que ela olhou para assim, ó, é vaselina, mas doutora, eu prometo que eu só usei mel. Não usei nada mais, tá? Ela Toma me olhou cuidado, assim, é. falando, tá? Senti que ela estava me cuidando. Vamos então à queimadura de segundo grau. Como que é a manifestação dela e o tratamento? Então, Queimadura de segundo. E agora? Apareceu. Segundo como é a grau. manifestação dela, doutora? A gente vai ter o aparecimento das bolhas, tá? Já de Então, imediato ou não? Não, vai demorar, pode ser, dependendo da extensão, pode ser sim que já apareça, mas algumas não apareceu na hora, então foi só de primeiro grau. Ela com o tempo, com as horas, pode começar a ter esse surgimento das bolhas. O que Tá. é isso? O que acontece ali na pele que provoca bolha? É o descolamento das camadas da pele. Então, no tratamento, que a pessoa não vai fazer em casa, mas no tratamento, a gente precisa retirar. A gente chama bolha, né, o nome científico seria flictena. A gente precisa expor essa pele para a gente colocar o produto nessa pele nova. E não nessa que Queimada. descolou, que descolou. Ah, entendi. Então, a gente drena porque aquele líquido ali é um meio de cultura. Então, a gente precisa drenar, expor e colocar o produto Vai ali. proliferar e sempre bactérias. Quando fechar. você diz que aquela bolha precisa ser drenada, significa que ali ela pode virar um paraíso da bactéria. Exato. Um paraíso da bactéria. Ah, Lembrar então, que a nossa... Tem sentido então que eu tinha dito ali de furar a bolhazinha, né? Que às vezes eu que me queimei algumas casa, vezes, que- aí em casa o que eu fazia? Eu mesmo furava a bolinha, deixava Então, sair, mas em tomar casa cuidado, não, né? que você vai furar na sua casa com o que estiver contaminado, né? Ah, ele Alguma pegou coisa- esquenta a agulha assim no fogo Isso. e já provoca mais esteriliza. uma Gente, lesão. não escuta isso, tá bom? Passa álcool, ótimo. Mas esquenta, é- pronto, tá tudo. Não, mas não faz isso não. Mas é isso mesmo, a gente Não faço precisa o que eu drenar, faço. né? Fazia. Muito bom. Ora. Já falamos sobre como tratar? Não, Não vi, perdão. Mas Voltando à tela, Água fria, curativos Ah, sim. estéreis, analgésico, assistência médica. Quer destacar E algum mesmo- desses itens? Sim, mesmo que não tenha um curativo estéreo em casa, né, que é a gase, que vai ser estéreo, se é algo extenso, você vai na unidade de saúde, se você tiver algum pano limpo, você já pode cobrir com pano limpo. Ah, queimei o braço, Uhum. coloca, você pode lavar, né, com água corrente, coloca panos limpos ali e vai na unidade. qual é o indicativo de uma queimadura de segundo grau que eu tenho que falar assim, preciso de ajuda? Para não tentar. Porque eu já tive muita queimadura de segundo grau, falei, é uma bolha, segue o jogo. A gente pode ter um parâmetro em relação à extensão. É um pedacinho da pele, queimei aqui. Uhum. É um lugar mais extenso, então Bora para o precisa. hospital. Mas de segundo grau é sempre interessante ir na unidade de saúde, mesmo que tenha uma bolha, para ela ser drenada de forma adequada, E né? cuidar Passar o com a infecção. produto, isso. Mesmo porque as pessoas já têm mania de deixar aberto. Eu já tratei uma vez uma unidade de saúde com os alunos, chegou uma senhora que tinha caído óleo na perna dela. E fazia 15 dias. E ela, não vou fechar para não abafar, e até a pele dela começou a piorar. A gente fala que é criar esfacelo, que é um tecido amarelo. E ela chegou até na cadeira de roda ali na unidade, e eu fui com as alunas para a gente poder realizar o debridamento, que é a retirada desse tecido. Ai, E, gente, tinha cabelo grudado, tinha tudo grudado ali. uhum. E olha o risco de infecção. Então, depois que a gente limpou, passou toda a cobertura, a gente cobriu, porque tem que aquecer, porque isso ajuda a cicatrização. Nossa, a recuperação foi rápida. Porque a pele estava apodrecendo ali sobre a
pele que deveria surgir, a nova pele. Que fica esse alerta, e o né? vento, tudo. A gente fica naquela, não, é queimadura, então é só passar uma pomada e deixar aberto. Não pode. Tem que tomar cuidado, porque se a gente tem de segundo grau, que teve essa ulceração, tem lesão da pele mesmo, é diferente de uma queimadura de primeiro grau, que é superficial. Eu vou hidratar, vou manter ali hidratada a pele, não teve a ruptura. A proteção está intacta. A proteção está intacta. Agora, teve a bolha, eu já tenho ali uma lesão maior. Certo. Queimaduras de terceiro grau. Vamos ver a manifestação dela e tratamento, doutor. Uau. Não tem como Sem fugir da conversa, assistência médica. sem conversa. Exato. Como que se caracteriza a E a- queimadura de terceiro grau? A gente já tem tendões, músculo, osso, já é bem mais profundo. E é pela história que a gente viu ali da Regina, né? Queimadura de terceiro grau, ela é uma possibilidade de acontecer dentro de um ambiente doméstico. Com certeza. E lembrar que a terceiro grau, ela não tem dor, porque tem destruição de terminações nervosas, porém, ninguém que tenha de terceiro grau só tem de terceiro grau no corpo dela. Ela vai ter partes do corpo dela que está com segundo e primeiro grau, então ela vai sentir a dor das outras, mas essa não dói porque tem a destruição. Como a das menininha, terminações. a Natália, né, Sim. filha da Regina, ela tinha os 3 níveis de queimadura, primeiro, segundo grau. Nas costas, mesmo uma extensão pequena, ela disse que tinha parte segundo grau, parte terceiro grau. Sim. Então, E de foi fato, vai precisar dessa interessante do assistência. caso da Natália, que a mãe, ela falou que ela sabia da orientação dos cabos, né, da panela, tá sempre para estar dentro, Pra dentro ali do fogão, mas tombou, né, Exato. o fogão. Pois é. Uma vez eu me queimei com um ferro de solda, né? Que eu fazendo aquelas soldinhas em casa e tal. Aí queimei o dedo, só que é super quente, né? Ele meio que cauterizou, deu aquela fritada ali, ficou aquela marca, até um buraquinho aqui, mas não doeu tanto. Porque acho que talvez pegou desse tipo de queimadura ali, depois, claro, foi cicatrizando mais rápido. Você sabe que um dia desses recebi um comentário, aliás, eu lendo comentários ali enquanto o programa estava ao vivo, aí uma moça disse assim que gosta muito do Abinal porque ele sempre tem uma história prática, objetiva, ela se identifica. Obrigada, amigo. Nada, e eu até deixo a dica aqui, ó, se tiver alguma criança assistindo a gente, não tente queimar plástico, viu? Isso aí, como é que é, pastor? Pinga, como é que é? Pinga-fogo. Pinga-fogo, né? Nunca tente fazer isso. Como Eu era não vou aquela nem explicar brincadeira? como é que faz. Como Eu é? queria resumir Dá o ideia. seguinte, obedeça a sua mãe, ela é muito mais esperta do que você acha que ela é. É. Não amarre sacos plásticos e saia pingando pela casa. Uma Olha, frase, bonitinho ver o fogo uma pingando, frase da minha Deus o infância é: livre. quem brinca com fogo e teima, algum dia se queima. Uhum. É isso aí. Meninada. Bom, Mas o não que vou que contar não as se histórias, deve deixa fazer? o Abinal Não, você contar. nunca conta. Quer dizer, nunca não, quase nunca. O que não se deve fazer em casa, doutora? Tocar a queimadura com as mãos. Ai, nem Sim, dá. a infecção, É. tomar cuidado com isso, com certeza. Eu vou levar o perigo de uma parte para outra. Né? Exato. Furar as bolhas. Em casa não. Em só casa no- não, mas na Ah, unidade agora de aprendi saúde, essa. Entendeu? Entendi. Então tá. Tentar descolar tecidos grudados na pele queimada. No caso do porque plástico queimado, exato, alguma a gente coisa vai causar assim, né? mais lesão, Plástico então derretido. precisa de uma analgesia adequada, uma limpeza adequada, então unidade de saúde. Quando você diz o tecido grudado, você está falando do tecido da pele, esse tecido, ou tecido? Do que queimou, Tecido o que sintético. seria esse tecido? Esse tecido, acredito que seja da roupa. roupa Ou que algo está que o tem. tecido grudado, sim, É na pele, verdade, que está a pele importante queimada. isso, porque às vezes em casa mesmo, ou encostou em alguma coisa, grudou ali, ou criança mesmo, né? Se queimou, grudou a roupa, alguma coisa, não Agora, tentem tirar, né? A gente Leva precisa direto. considerar que, assim, se é uma queimadura, às vezes você fica tão apavorado que vai lá e puxa, né, rasga, no É. desespero da dor também, tem isso. Às vezes não dá tempo de raciocinar. Ai, a doutora falou para não puxar, porque você está sob dor, né? Sim, Uma sim. tensão muito forte. Então, agora, retirar corpos estranhos ou graxa do local queimado. Porque quando o produto, né, que nem a gente comentou da soda cáustica, o produto ele queima a pele, ele precisa ser retirado. Sim. Com um Só que amparo daí, técnico. isso, aí você não vai fazer isso em casa. Vai na unidade de saúde, que nem essa, vai retirar o tecido grudado, vai ser retirado. Só que de forma adequada, para tentar causar menos lesão possível, porque na hora que eu estou retirando aquilo que está grudado, eu vou lesionar mais. Meu Deus.
lembrando que em casa você não tem o equipamento propício para aquela ação. Nem né? habilidade. De graxa, Os nem materiais habilidade. estéreis, isso. Colocar manteiga, pó de café, creme dental, sal, Essa é ou nova. qualquer outra substância que não seja Água. água Nem mel, nem abinal. mel, Darlene, Nem nem Eu mel. posso completar, mel também não. Não Não. colocar casca de banana e nenhuma outra coisa que o Abinal já tenha feito. Isso, não pode, gente, não pode. Própolis na hora. E o gelo, a eficácia do gelo? Então, tem que tomar cuidado com o gelo para ele não ser diretamente na pele. Vai queimar. Queimar. Porque daí vai queimar também. Então, se for aplicar o gelo, esse gelo, você tem que tomar cuidado porque causa hipotermia. Então, o ideal é a água E o corrente. gelo pode, dependendo do tempo, pode necrosar também, né? Sim, e ele acaba atrapalhando mais, porque ele pode causar esse muito frio, né? Queima a pele. Então, água Então é corrente. água a temperatura ambiente mesmo. Isso, abre a Água torneira, corrente. aquela água corrente da torneira. Água e lava. gelada também não é o ideal, né? Não, se você pegar, né, entrar no chuveiro, se tiver uma água extensa ali, a água fria da torneira, aquela água, é bom porque ele faz uma analgesia, porque causa uma constrição, uma diminuição dos vasos. Então, ele auxilia na dor. Por isso que é a água fria da torneira. Agora, se eu tô com o braço inteiro aqui, tudo, aí eu vou ter aquela hipotermia que eu falei do resfriamento, aí não é indicado. Aí vai para a unidade de saúde. Muito bem, meus amores, mas eu indico para você cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu bem-estar, cuidar inclusive de você ter um estilo de vida o quanto mais pensado e organizado é que você possa usufruir melhor de viver com qualidade. Isso envolve você cuidar do ambiente, da casa, das causas que podem trazer estresse, sofrimento. Enfim, a vida pede da gente muita responsabilidade, muito cuidado para a gente não correr daqui e dali com os paliativos, com os remedinhos, mas ir direto a descobrir qual é a causa e qual é a maneira de a gente tratar melhor, como estamos fazendo aqui sobre queimaduras. Mas e se o que queimou foi o teu sentimento, a tua emoção, se você tem algum trauma, alguma frustração, alguma dificuldade de viver melhor, de aproveitar a vida, eu quero sugerir para você conhecer os princípios básicos para uma vida com qualidade. E nós preparamos um material que, olha, vou te contar, de muita qualidade. Sabe que quando você começa a estudar sobre um tema que é da sua realidade, você começa a pensar num novo jeito de viver. É verdade que algo te aconteceu, você tem tristezas, tem uma bagagem importante, de quem sabe dificuldades causadas lá na infância e vem se arrastando até o dia de hoje. Quem sabe você precisa parar agora e descobrir quais são as causas, por exemplo, da sua ansiedade. Quais são as causas da sua depressão? Quais são as maneiras de você viver melhor? Como é que você pode se organizar para ter bons relacionamentos? Para lidar melhor com as mágoas, eu preciso conhecer sobre a eficácia e eficiência do perdão. Mas e se eu não tenho habilidade para tanto? Vamos estudar juntos? Vamos estudar também a Bíblia. Vamos conhecer o que a Bíblia diz sobre qualidade de vida. Eu convido você a pedir a revista Fique Leve pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Conhecendo mais, vive melhor quando você toma ciência do que é a sua responsabilidade. Já ouviu falar de autorresponsabilidade? Eu sou responsável para dar conta do que está em minhas mãos. O que fizeram comigo, fizeram. O que aconteceu, aconteceu. Mas e agora? O que eu faço para ser e viver diferente? A gente quer ajudar você. Por isso, a gente insiste que você peça uma das nossas revistas e eu tenho em mãos esta aqui, que pode ser a sua. Basta você pedir pelo telefone 12 21 27 31 21 e nós vamos mandar para você pelo correio, pelo correio. E então, chegando até você, começa a ler, começa a estudar, pesquisar e você vai ver a diferença. Um dia você me conta, eu quero saber, tá bom? Perfeito, perfeito. Vamos cuidar da saúde, hein, como um todo. Entre em contato com a gente, aproveita aquele rápido intervalo que a gente vai fazer, peça a sua revista pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Chega aí de graça no conforto da sua casa, tá bom? Depois do intervalo, a gente volta por aqui trazendo as interações. É o seu momento, é o seu espaço.
Bora seguindo, hein, Darley? E agora, como você prometeu, a hora das interações, saber aí de Verdade. casa o que você tem a dizer sobre queimaduras. Inclusive, deixa eu aproveitar e trazer, quando eu vejo com esse inclusive, né? Deixa eu aproveitar e trazer alguns dados aqui, ó. Só pra gente reforçar, ia trazer um pouquinho antes, acabei esquecendo, Darley. Claro. Mas agora eu lembrei. Aqui, ó, pesquisa, né, do Ministério, uma estimativa do Ministério da Saúde diz que por ano mais de 100 mil pessoas são vítimas de acidentes envolvendo queimaduras no país. E as crianças são cerca de 40% vítimas desses acidentes que acontecem em casa. Os notificados, né, doutora? Porque tem os que se Exato, queimam em sim. casa e não procuram unidade hospitalar, por exemplo. E geralmente de Alto. 0 a 2 anos são os que mais se machucam, de 0 a 2 anos, seguidos ali de 2 a 5 anos. Mas me surpreendeu o fato de as crianças não serem a maioria. Ou seja, tem muito adulto fazendo Sim, sim. arte. E o ruim da criança é que os pais têm que ficarem muito atentos em relação a isso, né? Ainda mais até 2 anos de idade, então tem que estar bem... E o caso dos adultos nem é por fazer arte, como as histórias do Abinal, mas é ambiente de trabalho, está mais exposto justamente a diversas outras condições que os tornam mais vítimas do que as próprias crianças, que de alguma forma têm mais cuidado, mais proteção, ainda que precise mais. No caso Abinal, são os riscos de uma mente excessivamente criativa, né? Maravilhoso. Aí tem que aquela dinâmica da vida exige alguns riscos. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre isso em relação a crianças e o desenvolvimento quando uma criança ela está crescendo, né? Porque o que vem à minha mente, uma queimadura em alguém que já está crescido, ele não tem aquela pele que vai se alongar, que vai esticar, que os tecidos vão mudar. Existe uma implicação dessa queimadura, dependendo do grau, em uma pele que vai... Quando a gente tem uma cicatrização, a gente tem uma cicatriz quando a gente é menor, quando a gente vai crescendo, ela tende a ficar um pouco menor. Porque a pele, né, vai crescendo, então aquela cicatriz tende a aparecer menor. Fica proporcionalmente... O que era a sua pele naquele sentido. Então, tende a ser melhor, mas lembrar em relação às bridas, que são aquelas deformidades, né? Então, pode trazer, dependendo da extensão, trazer para o resto da vida, né? E não esquecer em relação a essa parte da cicatriz, até vocês comentaram ali, de ficar leve essa parte mental também, né? Como que fica a parte mental dessa pessoa, né? Então, ela conseguir lidar com essa situação, às vezes tem deformidade da pele, do rosto, do colo, da parte do corpo. Então, atentar para a prevenção sempre. E existe o amparo por parte do Ministério, do Poder Público, do Serviço Público para aquelas lesões, por exemplo, que tem algum dano mais estético, no rosto, a pessoa que precisa de uma cirurgia plástica, de uma recuperação, ela pode procurar ajuda, essa ajuda é oferecida pelo Estado? Na verdade, tem tratamento para queimadura gratuito, né, pelo SUS, a gente tem esse cuidado, tem centros de queimados que fazem esse tratamento e toda a parte também psicológica, emocional, essa parte multiprofissional que precisa, tem sim. Aqui no Brasil a gente tem isso. Legal, ela não vai ficar desabrigada, né? Existe um direito muito sim, importante ela vai isso. ficar amparada. Vamos às interações, então? Saber o que você aí de casa disse pra gente sobre a pergunta do dia? O Caio Fernandes de Aracaju diz: olá, uma vez eu estava arrumando a fiação elétrica em casa e acabei recebendo um choque que causou uma queimadura na minha mão. Eu pensava que choque estava relacionado mais a uma descarga elétrica. Foi aí que descobri que, além da queimadura, ele pode até provocar uma parada cardíaca. E foi, inclusive, um dos seus comentários. Sim. Então, isso vem a ser informação nova para muita gente. Sim, está atento a isso, com certeza. Geralmente as queimaduras e os danos em relação a choque, elas são de 2º grau? Ou elas podem ser... Depende da potência do choque. Às vezes você toma um choquezinho, né? Mas às vezes é uma descarga muito grande que pode levar a uma parada cardíaca e nem sempre pode ser que apareça na pele. Às vezes é interno, aquele choque que vai ser por dentro. É que nem quando você está num incêndio e você começa a inalar aquela fumaça, o fogo, você está preocupada com o fogo que vai encostar na sua pele, mas na verdade está causando queimadura em todas as suas vias aéreas. Então, vai edemaciar, lembra o inchaço? E a pessoa não consegue respirar. Então, essa inalação da fumaça quente também tem que considerar, não só o que a gente está vendo. Então, no caso da queimadura elétrica, dentro da pele. Meu marido já tomou um choque
encostando um objeto em fio de alta tensão. A gente morava num andar muito alto. Eu nunca me dei conta, nós nunca nos demos conta de que ele correu um risco, porque aquele choque percorreu todo o seu corpo. Ele ficou com uma Exato. queimadura no pé, mas nunca, hoje é a primeira Olha. vez que eu ouço alguém dizer que assim, aquele choque percorreu, entre aspas, Exato. queimando por dentro. Sim. Ele ficou hospitalizado um tempo, se recuperou, voltamos para casa no mesmo dia. Mas foi muito tenso. Mas justamente não saber disso, né, de que esse choque tem tem algo que se faz dentro do corpo, né? Exato. Verdade. Mais uma interação, então? Débora Andrade, de Petrópolis. Oi, gente. Oi, Débora. Acho que todo mundo já se queimou um dia, né? Semana passada mesmo eu estava passando roupa quando o Heitor, meu filho, esbarrou em mim e fiquei com o ferro carimbado no meu braço. Uau! Será que essa cicatriz vai sair? Depende do grau de queimadura também, né, Exato, né? doutora? Será que fez bolha? Será que não fez? Manda foto. Boa. Eu tenho cicatriz e minha mãe falou, tu não fica aí. E ela passando roupa e eu ali, ó. Achava lindo assistir. Brisando. Não fica aí. E aí eu fico no terceiro, e, olha, escapou. Minha mãe falou, ela ficou pior do que eu, porque ela ficou muito mal, porque ela falou, não fica aí, Claro. escapou, e ela, a dúvida dela, assim, eu não queimei de propósito. Escapou e zum, passou bem em cima aqui, ó. A cicatriz está aqui, ó, presente. Ela, dentre tantas outras. Então, nesse caso, esse carimbo do ferro pode ser que fique, pode ser que não, dependendo se encostou e demorou e foi mais profundo Sim, ou e mais também se foi superficial. só a extensão, né? Se for pequenininho, assim, ou se foi maior. Eu entendi que ela carimbou, deve ter pego o ferro Eu acho que com foi maior grande, extensão, né? machucado Pode ser, grande. sim. Amiga, vamos descobrir. Aí, se ficar, você conta pra gente. Porque pode Sabe ser, que é pode não uma ser, coisa né? interessante a gente até recomendar para ela? Protetor solar. Porque a gente vai começar, o sol vai começando a queimar aquela cicatriz, ele tende a ficar escuro. Ok. Então aí evidencia mais ainda. Então o protetor solar para essa pele nova, né, que ela demora bastante para a gente chegar na pele mesmo que a gente está. Então a gente pensa que já está com a cicatriz, já está 100%. Não. E na verdade não. Então o protetor solar é uma boa. Para essa pele se poder. recuperar, vai o quê? Quantos meses? Dá para saber? Olha, em média, uns 3, 6 meses para estar 100% ali. Entendi. Tem um tipo de queimadura com corda também, né? Como assim? Quando ela passa assim, Quando ela ela passa, Assim, já aconteceu também, já queimei a mão desse jeito também. É um tipo de queimadura, É um né? tipo Quando ela de passa muito queimadura. rápido. Sim. E lembrar sempre na queimadura de estar Como hidratando não? a pele, hidratando essa pele. Aham, Então, se for usar protetor solar, também bastante hidratante. verdade. Mais uma interação, então, agora da Ingrid Viana, de Boituva. Boa tarde, pessoal. Uma vez meu filho quis me ajudar a fazer o almoço e mesmo tomando cuidado, ele acabou esbarrando na panela e logo em seguida saiu uma bolha bem grande. Depois disso, ele prefere me ajudar em outras tarefas. E principalmente no pegar a panela, porque ela tem a parte do cabo, né, de plástico, ou seja, do que for, e mais pra frente ela tem a partezinha de ferro, pelo menos algumas panelas a gente tem lá. Meu filho já foi pegar e ele pegou justo nessa parte onde tem o ferrinho quente ali, na sanduicheira também, aquela antiga, Aham. né, que a gente coloca ali no fogão, ele também foi pegar, pegou ali, dá aquela queimadinha. Tudo e a gente, aprendizado. e ele vai aprendendo, assim a gente vai aprendendo, a vida é assim, Não né? tem como você cozinhar, tá na cozinha e não ter uma história de queimadura para contar. Não tem como. É Ou uma fritando gordura que alguma espirra, coisa, aham. é uma panela que esbarrou, é um Uma forno que coxinha você que abre. estoura. Ih, já aconteceu Eu tenho também. essa facilidade e não sou tão destabanada. Ou sou? Não sei, mas eu me queimo. As marcas estão falando alguma coisa. Ah. Sim, tem que pensar na prevenção. Prevenção, exato. Eu acho importante é que a gente leve sempre segurança a sério. É. Toda vez que se fala de segurança, não leve na brincadeira. Não dá para burlar um item de segurança, um protocolo de segurança sem correr riscos. Não sei se com quem que eu estava conversando, acho que era com a Darley de final de semana, quando alguém fala assim, olha, eu vou quebrar o protocolo aqui, eu já falo, ixi, colocou todo mundo em risco. Protocolos protegem, né? Virar as panelas, os cabos das panelas para o lado de dentro. Sempre, sempre. Quando a gente baixa a guarda com segurança, não é nossa vida, todos correm riscos. Falando nisso, a gente tem que ser seguro de dentro para fora. Você ouviu uma frase aqui que foi muito importante, né? O dano não pode não ser só físico. Pode ter uma queimadura de primeiro, de segundo e terceiro grau, mas isso em danos psíquicos, né? Uma coisa para se recuperar sempre. A vida é um desafio constante.
ela exige sempre o tempo todo. E o tempo todo nós temos que dar respostas para a vida. E essas respostas precisam ser reais, efetivas e precisas. A revista Esperança Novo Tempo, Fique Leve, ela está falando exatamente de como você é diferente no meio de um mundo caótico. Sabe, você olhar para aquela gaiola, ela está aprisionando o passarinho, mas ele está cantando, porque algo de dentro dele responde a tudo de errado que está acontecendo do lado de fora. Esse é o grande desafio da vida. O mundo fica caótico e você entende como você se posiciona no meio das tempestades que nos vêm. Fique Leve é um convite para você parar, refletir e desenvolver a sua própria leveza. Não perca essa oportunidade. Fala com a gente, liga que essa revista chega para você de forma gratuita. Adelide, você na sua reveleza... Ah, isso aqui não é minha. Não. Não, isso aqui é um presente. A gente... Muito obrigado, doutora, por estar obrigada. aqui. E você já mostra uma leveza, já pode sair daqui voando. Fique leve sempre. Natália, muito Obrigado. obrigada. Uma Prazer delícia é todo receber meu. você aqui no Entre Obrigada. Família. Espero voltar mais vezes. Para falar de outros temas, né? Com Então, certeza, É a parabéns segunda pelo vez que ela programa. veio aqui no nosso programa. A primeira não foi com a gente. Não. Agora foi a vez mais legal. É. Bom demais, viu? Obrigada, minha Obrigada querida. a vocês, Deus te gente. abençoe. Amém. Um menino parou, jovem, adolescente, parou e ficou ouvindo, prestando atenção num sábio muito conhecido do lugar onde ele morava. E todas as pessoas o reconheciam como sábio. E naquele espírito desafiador da juventude, ele falou, eu vou pegar esse cara. Ele pegou um passarinho, colocou o passarinho que cabia dentro da sua mão, chegou para o sábio e disse, esse passarinho que está na minha mão, está vivo ou está morto? A resposta para ele foi, depende de você, filho. Porque ele estava esperando que se o sábio falasse que está vivo, ele apertaria e matava o passarinho. Se falasse que está morto, ele soltaria. E a resposta ecoa de lá para a gente, depende de você. Nós estamos falando de fogo. O fogo é um risco ou é uma bênção? Porque sem o fogo, civilizações inteiras teriam desaparecido porque ela matou muitos invasores. Há alguns séculos, milênios talvez, a humanidade descobriu que ela, a sua primeira hipótese de impermeabilização de algumas coisas, ela foi a primeira hipótese antes que a gente inventasse uma pasteurização, a gente se protegeu com fogo. É com fogo que quem avança o deserto se protege, é com fogo que os pastores afastam os predadores quando as suas ovelhas estão dormindo. É com fogo que muita comida que seria veneno deixou de ser veneno. A Bíblia fala de fogo, e muito, muito. E ao contrário da perspectiva sem Deus de história, a primeira vez que o fogo foi apresentado para um ser humano foi Deus que apresentou, porque aquele fogo queimou o sacrifício no altar e da pele saiu a cobertura para Adão e Eva. Assim, foi um fogo que Moisés viu lá e Deus se apresentou diante dele falando através de uma sarça que queimava. Era o fogo que protegia o povo de Israel atravessando o deserto. Foi envolvido numa carruagem de fogo que Elias subiu ao céu. Mas foi o fogo que destruiu Sodoma. Foi o fogo que destruiu Gomorra. Mas a Bíblia fala de um uso e ela repete para você a frase do sábio, depende de você. Depende de você na sua casa, porque sem fogo você não cozinharia, mas sem o cuidado com o fogo, o que serve para fazer comida, serve para também, com um mau cuidado, gerar uma lesão permanente. Sim, a eletricidade que te proporciona um banho quente e liga todos os aparelhos, também mal usada, pode gerar um grande risco. A eletricidade, o fogo, a panela, tudo isso é um mal em essência? Não. É um bem em essência? Não. A frase do sábio volta para você. Depende de você, filho. Mas a Bíblia fala também de fogo com palavras. Sim, eu posso dizer 5 palavras, mas a organização delas pode ferir ou pode curar. Eu posso falar muitas palavras, mas o tom dela pode ferir ou pode curar. Depende de você, filho. O texto diz de um fogo. E um texto que eu lembrei e compartilho com você, de Romanos 12, fala de um fogo que você usa contra alguém, que é ótimo para alguém. Ele diz assim, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. A Bíblia fala de uma forma de incendiar a cabeça de alguém fazendo bem. E, sabe, montar um apartamento na cabeça de alguém,
Colocar fogo na cabeça de alguém é uso bom do fogo. Quando você surpreende com o bem, você vai levar uma pessoa a ter sua cabeça queimando. Por que ele fez isso? Um dia, no caminho de Emaús, 2 pessoas, ouvindo Jesus ressurreto, disseram uma frase sobre o fogo. Não nos ardia o coração quando ele nos falava essas palavras? E reconheceram a presença incendiária de Jesus do lado de dentro. Outras pessoas que não tiveram o coração queimando do lado de dentro, queimaram pessoas pelo lado de fora. Sim, o fogo que queimou Jerônimo e que queimou John Hus é um fogo que purifica o mundo no final. Mais uma resposta, depende de você, filho. Hoje você pode usar as palavras para aquecer alguém, para fazer alguém refletir ou para queimar o futuro de alguém. Depende de você, filho. Use o fogo, cuidado com o fogo, mas de qualquer forma, que você, como sacrifício vivo, deixe que o fogo te transforme em algo que seja usado exclusivamente para a glória de Deus. E assim nós nos despedimos de você. Até mais, meus amigos. Até mais, meus amores. Obrigada, muito obrigada pela companhia. Amanhã, o que nós temos no programa de amanhã? Nós vamos falar sobre o luto da separação. Esse é o tema de amanhã, viu? Aquele sentimento de luto. E Vida e Saúde falando sobre treinos de força para um envelhecimento saudável. Eita, Bom, hein? ai, ai, ai. Será que nós vamos entrar nessa? Bora? Vamos, Opa, precisamos. Meninos, bons meninos. Amores, beijo pra vocês. Até amanhã a gente se encontra aqui no seu Entre Família a partir das 2:30 da tarde. Beijo. Se Deus quiser. Valeu, Outro gente. marcado com você. Tchau.